A mensagem de hoje, eu te convido a juntos meditarmos, se encontra no livro de Neemias. Estamos numa série de mensagens no livro de Neemias e eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Neemias. Nós vamos ler o verso 10 e também vamos ler os versos 19 e 20. Neemias, capítulo 2, verso 10, verso 19 e verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 19. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Muito bem, aí está a leitura, Neemias capítulo 2, o versículo 10, o versículo 19 e o versículo 20. O tema da mensagem de hoje é acordando os inimigos. Parece um tema assim assustador, né? Mas eu quero que você e eu possamos nessa noite aprender que quando nós nos dispomos ao serviço do Senhor, quando nós nos dispomos a servir a Deus em obediência, muitos inimigos se levantarão. Por isso o tema, acordando os inimigos. Essa é a terceira mensagem dessa série que estamos pregando aqui no livro de Neemias. E temos aprendido bastante sobre esse grande líder, sobre esse grande homem de oração. Por exemplo, nós já aprendemos que Neemias foi tremendamente usado por Deus em seu tempo para reedificar a sua cidade, a cidade de Jerusalém, os muros da cidade que estavam em ruínas. E assim, nós também aprendemos que o próprio nome Neemias significa o Senhor conforta, ou Javé é o consolo, ou o consolo do Senhor. É o nome de Neemias, um significado também para a missão a qual Deus ia usar esse servo tão dedicado e tão obediente. Aprendemos também que Neemias era um homem de oração. Neemias é abordado nas mensagens que nós já ouvimos, que nós já pregamos, que nós já lemos. Cada reflexão sobre Neemias, ele é apontado como um grande líder, como um homem de uma estratégia maravilhosa, como um homem determinado, como um homem inteligente e que soube planejar uma estratégia para reerguer os muros, para mobilizar e motivar o povo ao serviço nessa reconstrução. Mas acima de tudo, nós não podemos jamais esquecer o que temos aprendido sobre Neemias como um homem de oração, um homem que vivia na dependência de Deus, um homem que aprendeu a fazer tudo na sua vida
em oração. Ele não dava um passo, ele não proferia uma palavra sem antes consultar a Deus, sem antes clamar ao Senhor e buscar sabedoria no Senhor. Algo muito interessante no livro de Neemias é que tudo é restaurado nesse tempo de restauração, sob a liderança de Neemias e de Esdras. Nós vemos que tudo foi restaurado. São 13 capítulos desse livro. Nós vamos continuar aprendendo nele, nas mensagens a seguir, nos próximos encontros, se Deus assim nos permitir. E nós vamos ver que nesses 13 capítulos há uma intensa obra de restauração. O templo foi reconstruído, Jerusalém foi restaurada, a aliança foi renovada, o povo passou por uma grande transformação. Tudo foi restaurado nessa história, nessa missão, nesse tempo de Neemias e de Esdras. Mas sabe de uma coisa? Tudo foi restaurado, menos o rei. Para você pensar, tudo foi restaurado no período de Neemias, menos o rei. Se formos dividir o livro, esses 13 capítulos, em duas partes, poderíamos usar uma seguinte maneira. Os 7 primeiros versículos, nós vamos encontrar a restauração dos muros, toda a empreitada, todo o serviço, todo o engajamento do povo na reconstrução dos muros. E do capítulo 8 até o 13, o 13º, nós vamos encontrar a restauração do povo, a restauração da aliança. Então Deus vai trabalhar na cidade, no templo, mas Deus vai trabalhar também no seu povo, a aliança renovada, o templo restaurado, e assim nós podemos dividir o livro nessas duas partes para uma melhor compreensão. Agora eu te convido, vamos olhar novamente para o texto, para os versos que nós lemos, e são esses versos a base da mensagem de hoje. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Disto o que eles ficaram sabendo? Que havia esse movimento de Neemias. Que Neemias estava então colocando um plano de ação. Ele tinha orado, ele tinha buscado sabedoria de Deus, e agora ele estava executando um plano de ação para o benefício, para restaurar a cidade do seu povo, a cidade de Jerusalém. Versículo 19: Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, olha que já entrou mais um aqui. Eles, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Vamos ler inicialmente esses 2 versos. Por isso eu escolhi o tema: acordando os inimigos. Neemias provavelmente nem conhecia esses inimigos, pelo menos não como inimigos. Talvez ele já ouvisse falar um tal de Sambalate, um tal de Tobias, um tal de Gesem, mas eles eram ilustres desconhecidos, pelo menos como inimigos declarados de Neemias. Neemias estava tranquilo no palácio, ele era copeiro do rei. Neemias estava tranquilo e calmo no palácio do rei Artaxerxes. E esses inimigos também adormecidos, cada um na sua vida, cada um cuidando dos seus interesses pessoais. Foi só Neemias começar a trabalhar que os inimigos apareceram.
Foi só ele se dispor. Ele diz que ele se dispôs na mão do Senhor para uma obra, uma grande obra. Ele vai falar isso mais à frente, quando esses inimigos começarem a entrar em ação. Nós vamos ver nas mensagens para frente. Aqui a gente já vê uma primeira investida deles. Neemias entende que ele está envolvido numa grande obra e ele não pode perder tempo com os inimigos de Deus e da obra de Deus. Sambalate Horonita. Horonita está ligado a Bet-Horon, Samaria. Era provavelmente um rei de Samaria, um governador de Samaria. Tobias, o Amonita. Na história ele é também de uma nobreza, de uma família nobre de Amon, dos filhos de Amon. E Gesem, o arábio, é também de uma linhagem real, rei de Quedar, muito provavelmente, ou ele ou alguns dos seus descendentes. Então a primeira coisa que notamos é que eles não gostaram desse movimento de Neemias. Eles não gostaram desse projeto, desse plano. Eles não se agradaram, diz o texto, muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. É como se eles dissessem para Neemias: não inventa moda não, não arruma problema para você não, fica quieta isso, olha o que você está arrumando, olha o problema que você está comprando. Para com isso, não inventa de ajudar o povo de Israel, o povo de Deus, não. Não inventa de pôr em prática esse plano de ação, não. Muito lhes desagradaram. E aí fica aquela pergunta: como pode alguém desagradar por ver um outro fazendo bem? Como pode alguém se indignar por ver o bem sendo feito para o próximo? Ah, meus irmãos, mas isso acontece. Não tenha dúvida que isso acontece. No relato do ministério de Jesus, lá em Lucas capítulo 6, tem um milagre quando Jesus cura um homem que tinha a sua mão ressequida. E lá no texto diz que os fariseus, os escribas, foram lá para a sinagoga para ver se Jesus curaria alguém no sábado, para ter com o que acusar. E Jesus, conhecendo a dureza do coração deles, disse para o homem da mão ressequida: vem para o meio, vem aqui. E mandou ele estender a mão, e Jesus o curou ali. E diz lá, se você ler em Lucas capítulo 6, que eles foram tomados de fúria, de indignação, porque Jesus curou num sábado. Ao invés de se alegrarem por ver um milagre, por ver uma mão ressequida, morta, ter vida, eles não se alegraram, eles ficaram furiosos. E eles tiveram ali uma oportunidade de acusar a Jesus. E é interessante que Jesus faz uma pergunta: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem no sábado? Qual é o dia de fazer o bem? Dando a eles uma resposta assim, uma repreensão, né? Religiosos, fariseus, hipócritas, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês limpam o exterior do copo, mas o copo está todo sujo por dentro. Vocês estão preocupados com a lei, mas estão negligenciando o amor e a compaixão. E aqui nós temos também, na história de Neemias, esses inimigos sendo despertados. Olha, toda vez que você resolver se entregar na mão de Deus para fazer algo, inimigos vão se levantar. Oposição vai se levantar contra você. Aí você lembra dessa palavra. Você volta nesse texto, você lembra dessa meditação. Você vê na vida de Jesus quantas oposições ele enfrentou. E nós também assim enfrentaremos. Fazer o bem em nome de Deus desperta os inimigos
de Deus. Eles se levantam, eles acordam, eles se levantam dispostos a nos devorar. Porque como a gente ousa fazer o bem, como a gente ousa chamar atenção para uma causa, como a gente ousa liderar um grupo para o bem, os inimigos se levantam. A segunda coisa aqui é que há também um ajuntamento, há uma soma, não vamos dizer multiplicação não, né? Mas inicialmente no versículo 10 são dois inimigos declarados, Sambalate e Tobias. Já no versículo 19 eles conseguiram agregar mais um. A contaminação, a influência já pegou mais um. É como se fosse um vírus. Eles tinham que ficar isolados, mas eles se encontraram e aglomeraram, né? E um passou o vírus para o outro. O vírus do mal, o vírus da ruindade, sabe? O vírus da maldade, sabe? De querer o mal gratuitamente. Eles se ajuntaram então. Já não são só dois inimigos, agora são três. E é interessante que assim como no milagre do homem da mão ressequida, a gente percebe também que, primeiro, eles também se indignaram. Eles ficaram nesse desagrado, muito desagradou a Sambalate e Tobias. Depois, eles se ajuntaram para aumentar assim a oposição, para unir força, para fazer uma oposição mais forte. E é interessante também, uma terceira coisa, é que eles eram inimigos influentes. Não eram inimigos ralézinhos, não eram inimigo de esquina, de rua, não. Eram homens de influência, de poderio, de fama. O primeiro era governador da Samaria, o outro, o Tobias, ele era da nobreza dos amonitas, o terceiro, o Gesem, ele era da linhagem real dos arábios. A oposição foi implacável sobre Neemias, porque era gente de influência, era gente de peso que se levantou contra o homem de Deus. Nós precisamos lembrar de algo aqui. Eu queria que você atentasse para isso que eu vou te dizer. O próprio Deus disse lá em Gênesis, depois da entrada do pecado no mundo, que haveria uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Lembra? Tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Deus falou com a serpente lá no jardim. E sabe o que isso significa? Sambalate e Tobias e Gesem, eles estão aqui representando a inimizade da semente da serpente contra a causa de Cristo, contra a causa do reino de Deus, contra a semente da mulher. Cada vez que nós levantarmos em nome de Jesus, se levantarão também os inimigos de Cristo. Os representantes da semente da serpente se levantarão para nos odiar, para nos perseguir, para nos afrontar, para nos tentar parar na missão que Deus nos concedeu. E se você, assim, se dispor ao serviço e à missão que Deus tem para a sua vida, se prepare, porque os inimigos acordarão, eles se levantarão. Como eles se levantam diante das missões que Deus coloca para a igreja cumprir e para os servos cumprirem. Mas aí chegamos a um ponto aqui que nós precisamos responder e o texto nos ajuda. Como agiam os inimigos de Neemias? Qual era o método? Ou quais eram as armas que eles usavam? Quais eram as suas investidas?
contra Neemias? Nós vemos no texto que eles apresentam 3 ataques, 3 maneiras diferentes para se opor à obra que Deus colocou para Neemias realizar. Primeiro, eles zombam de Neemias. Olha o versículo 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós. A primeira coisa que eles fazem é zombar. A primeira coisa que eles fazem é escarnecer. A Bíblia fala: não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Eles eram escarnecedores. A primeira coisa que eles fazem é zombar. A segunda coisa que eles fazem é desprezar a Neemias. Olha o versículo 19 ainda dizendo: quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Primeiro eles zombam, depois eles desprezam e em terceiro eles levantam uma acusação em forma de suspeita. Olha o que eles dizem: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, indiretamente eles estão acusando Neemias de ser um rebelde. Eles não conhecem Neemias. Eles não sabem o tanto que Neemias se preparou e orou e buscou a Deus para essa missão. Eles não sabem como que Neemias abordou o rei com a sabedoria que Deus deu a ele, para que Deus pudesse dar a Neemias o favor do rei, a condição para ele realizar a obra. Agora vem os inimigos acusando Neemias de rebelde. Que fareis vós? Ou que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha, os inimigos estão perto da gente. Quando nos dispomos ao serviço de Deus, eles acordam, eles despertam, eles estão sempre por perto. Alguém certa vez disse que quem tem 1001 amigos, chega certa hora em que pode não encontrar sequer um disponível. Mas quem tem um inimigo declarado, encontra-o por todo lado. Onde ele vai, está ali o inimigo. Onde ele tenta fazer uma obra, engajar num trabalho, está ali o inimigo para se levantar e para acusar. As pessoas só jogam pedras nas árvores frutíferas. Lembra disso? Uma árvore seca, ainda que seja um pé de manga, sem nenhum fruto, não tomará uma pedrada. Mas se for uma árvore que tiver carregada de fruto, logo vai aparecer alguém para atirar pedra, para tentar pegar aquele fruto. Então, nós precisamos entender que Deus usa também os inimigos. Parece assim até estranho a gente ouvir ou afirmar isso. Mas Deus usa os inimigos para nos manter vigilantes, para nos manter firmes. Lembra disso? Deus também está usando Sambalate, Tobias e Gesem para dar a Neemias uma estratégia para se manter firme, para trazer o povo numa disposição para o serviço, entendendo que há oposição, mas aquele que luta por nós, ele é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como diz um provérbio antigo: sem a oposição dos ventos, a pipa não consegue subir. Se não for o vento contra a pipa, né, ela vai continuar no chão. E é o vento, a oposição do vento, o atrito e a força do vento contra a pipa é que faz com que ela possa subir e voar bem alto, bem alto. Eu quero concluir a palavra desse momento, né, a palavra de hoje, te convidando a olharmos juntos
para a resposta de Neemias aos inimigos. Isso é importante, porque o tema da mensagem é levantando os inimigos ou despertando os inimigos. Mas qual foi a resposta de Neemias para os inimigos? Olha o versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha só, a grande lição que eu queria que você guardasse da mensagem de hoje. A grande lição na resposta de Neemias. Nós aprendemos uma grande lição. Neemias, em outras palavras, diz àqueles opositores declarados, aqueles inimigos: olha aqui, o assunto não sou eu, o assunto não é você, o assunto nem mesmo é o rei. O assunto aqui é o Deus dos céus. O assunto aqui é o Deus dos céus. Todos os nossos inimigos são meros mortais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É essa a resposta de Neemias. É essa a resposta de Neemias, e essa resposta precisa também ficar no nosso coração para respondermos àqueles que se levantam contra nós. O Deus dos céus é quem nos dará a vitória, é quem nos dará o êxito, porque nós estamos servindo a Ele, nós nos dispomos em suas mãos, mas a obra é dele, Ele é o Senhor. A obra é dele, o povo é dele, a cidade é dele, os muros são dele. Então, Neemias nos ensina aqui, e nós devemos responder assim no nosso coração: nós estamos a serviço do rei. Nós estamos a serviço do rei. Nós temos cartas de autorização dos reis da terra, mas estamos a serviço do rei dos céus. Essa é a missão de Neemias, e essa foi a missão de Neemias, e essa é a minha missão e a sua missão. Não nos pararmos, não desistirmos quando os inimigos despertarem, porque eles se levantarão, mas respondermos a ele: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e eu estou marchando em nome de Deus. É em nome do Deus dos céus. É a Ele que eu estou servindo, é a Ele que eu estou representando, é a Ele que eu estou a serviço. Então, os inimigos se calarão. Eles serão assim envergonhados. Que Deus possa usar essa palavra para abençoar o seu coração, de forma que você, como Neemias, seja um homem dedicado, obediente, um homem audacioso, um homem que tem firmeza no coração para perseverar, uma mulher de Deus que ama fazer a obra de Deus, um jovem, um adolescente que se dispõe a uma missão, ainda que hajam pedradas e críticas, você sabe que foi Deus que te chamou e nada pode fazer você retroceder, porque Deus é quem te chamou para uma missão e Ele mesmo vai te sustentar até o êxito, até o final, até a vitória nessa missão. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra que mais uma vez falou aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que possamos colocá-la sempre em prática. A Tua palavra é a luz para os nossos pés, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Ó Deus, nós queremos
aprender cada dia na tua palavra, nos teus conselhos, e assim, ó Pai, como nessa noite nós aprendemos, diante das oposições, diante dos inimigos, que a nossa resposta seja: estou a serviço do Deus dos céus. Amém. Eu estou a serviço do Rei da Glória. Eu estou servindo aquele que é Senhor do céu, da terra e do mar. Ó Deus, e assim nós possamos caminhar, ó Deus, com perseverança, resolutos, em obediência, até o dia que o Senhor nos chamar para a glória do Senhor. Ó Deus, nós queremos nessa terra, na nossa geração, vivermos também, ó Deus, com a determinação, ó Deus, com a firmeza e principalmente com a vida de oração do teu servo Neemias. Nós pedimos essas bênçãos e oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém.